espaço universitário de hoje sai um pouco do mundo da universidade e entra e se amplia para o mundo da educação. O motivo é especial. Em 2019, a Pedagogia Waldorf completou 100 anos de existência. A data foi comemorada, inclusive, aqui em Botucatu. Se você não sabe do que a gente está falando, está meio perdido, não tem problema. Hoje a gente conversa com o Silvio Vieira de Miranda, que é diretor e professor de uma das escolas Waldorf aqui de Botucatu, a Itiária, localizada no bairro da Demétria. E vamos entender o que é essa pedagogia, né? Vamos sim, o que eu puder explicar, né? Então, primeiro, bom dia, né, a Carol e ao Espaço Universitário. E vamos poder, na medida do possível, explicar um pouquinho, contar um pouquinho do que é a pedagogia Waldorf, né? E começando bem do básico, né? Pensando para quem não é educador, quem nunca teve contato, né? Porque a primeira coisa que eu pensei, quando a gente fala pedagogia Waldorf, né? A escola segue a pedagogia Waldorf. Então, quer dizer, cada escola tem uma linha pedagógica que se orienta. Qual que seria uma pedagogia tradicional, uma linha pedagógica tradicional aqui no Brasil? Então, a pedagogia Waldorf, ela parte do estudo da criança, a gente chama assim do estudo antropológico da criança. E esse estudo foi dividido em setênios. Então, assim, uma escola Waldorf, cada escola Waldorf, ela depende muito do lugar onde ela está. Por exemplo, se ela está na zona rural, ela tem características de zona rural. Se ela está na zona urbana, ou se ela está perto, imagina, no litoral. Então, cada lugar que a escola está inserida, mas ela tem por base o conhecimento antropológico do desenvolvimento da criança. Então, dá para dizer que a característica principal é que o corpo docente estuda bastante essas fases do desenvolvimento da criança e desta maneira a gente procura oferecer aquilo que a gente sabe que é bom para cada fase desse desenvolvimento, né? Então, a parte tradicional que nenhuma escola Waldorf pode deixar de fazer é atender essas necessidades de desenvolvimento, né? E aí já tentando desmistificar ou a pedagogia Waldorf, escolas Waldorf são escolas alternativas? Então, eu acho que a gente pode dizer com muita segurança, né, que depois de 100 anos de história de pedagogia Waldorf, mais de 50 anos de história de pedagogia Waldorf no Brasil e, vamos dizer, no caso específico do Botucatu, mais de 35 anos, então dá para dizer que não é mais uma escola alternativa, né? Quer dizer, acho que ela já tem as suas raízes, ela tem uma história, a gente já consegue acompanhar alunos que saíram, que passaram por todo esse desenvolvimento. Nós atendemos desde a educação infantil até o ensino médio, ou seja, acho que ela realmente já mostrou para que veio e ela mostra-se hoje não como uma escola alternativa, mas como uma alternativa segura, uma opção para o mundo de hoje, né? E que a gente sente que tem tudo a ver com a nossa época. Então eu sinto que a gente pode afirmar com certeza que a escola Waldorf ela é hoje algo que está enraizado dentro do mundo e especificamente dentro do Brasil e graças para nós dentro de Botucatu. Né? E já que são 100 anos, né, da pedagogia, você pode contar um pouquinho como que ela surgiu, de onde ela veio, o que ela tem a ver com o Brasil? Então, acho que um aspecto que, no meu caso, chama muito atenção é que a escola Waldorf, o início dela é muito interessante. Porque Waldorf, né, ela começou numa fábrica, né, de cigarros, porque o dono dessa fábrica, ele estava muito preocupado com a questão, na verdade, inicialmente, com a educação dos adultos que trabalhavam nesta fábrica, né? Mas ele começou a perceber o quanto era difícil educar adultos, né? E que a coisa deveria começar pelas crianças. Então, ele percebeu, junto com o Rudolf Steiner, né? Então, que ele viu essa possibilidade de fazer uma escola, não para os adultos, mas aí no caso dos trabalhadores, mas no caso para os filhos desses operários. Então, a escola Waldorf ela tem um início muito ligado à questão social, né? Porque ela começa para os filhos dos trabalhadores. Isso lá na Europa? Numa Alemanha, né? Começou na Alemanha, na cidade de Stuttgart, né? Na Alemanha. E incrível que pareça, assim,
para operários, para os filhos dos operários, num momento bem difícil de pós-guerra, né? Então, uma situação social bastante delicada e com uma proposta bastante diferente, que no caso era 12 anos de escola, né? Não tinha educação infantil naquele momento, ainda as crianças pequenas geralmente ficavam em casa, mas uma escola de 12 anos e também uma coisa interessante, meninos e meninas juntos na mesma sala, o que na época era diferente, e uma escola para pessoas que não tinham condição de pagar. Então foi vamos dizer, esse Emil Molt, que era o dono da fábrica, foi acreditar que a educação poderia fazer diferença na vida dessas crianças. E para o Steiner foi a possibilidade de pôr em prática os princípios educativos, né? Porque, na verdade, a pedagogia Waldorf, ela nasce da antroposofia, que é uma filosofia de vida. E que, no caso, agora não é o caso da gente... vai longe a conversa. Longe, né? Porque muitas coisas nasceram desta antroposofia, né? Temos agricultura, biodinâmica, nós temos a arquitetura, nós temos a medicina antroposófica, né? E a pedagogia foi uma das que se espalhou para o mundo todo, né? Mas começou na Alemanha. Foi crescendo e espalhou, legal falar isso. Foi crescendo e hoje praticamente ela está presente em todos os continentes e na maioria dos países, né? Então já a pedagogia Waldorf foi espalhada para o mundo todo, né? Bom, e ela tem uma proposta educativa diferente eu vou chamar de tradicional, mas tradicional no sentido do que o que a gente mais encontra, né? Do que mais a gente é acostumado. Então, fazendo esse contraponto, né? Quais são as características que mais diferenciam a pedagogia Waldorf do que a gente está acostumado a ver em outras escolas, na maioria, né? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, a gente tem que desmistificar algumas coisas, né? Se você passear aqui pela escola hoje, você vai escutar muita música, você vai ver muita arte, porque a pedagogia Waldorf acredita muito na arte, né? Então, só que é a arte em tudo, né? Então, se eu vou ensinar, por exemplo, meus alunos, eu sou professor do 4º ano, eu vou ensinar para eles qualquer coisa, matemática, eu trago as imagens, eu faço belas imagens para que a matemática esteja inserida dentro de um contexto. Então a beleza é muito cuidada, né? A gente fala que principalmente o ensino fundamental, ele quase todo, né, dos 7 aos 14, a gente chama assim que a gente tenta trazer a arte, a beleza, né? Então a arte não é só no desenho, mas no jeito de falar, nas expressões, né? Então uma característica muito presente dentro da pedagogia Waldorf é esse cuidado com o belo, né? Agora, também assim, cada fase, então o primeiro setênio, porque então a educação é dividida em setênios, até ia né? perguntar, então vamos passar o primeiro por eles. setênio seria de 0 a 7, onde a criança, lógico, com 0 anos ela está em casa, né? E a pedagogia Waldorf até fala assim, é lógico, as mães, antigamente, as crianças estavam no aconchego de uma casa, né, do lar. Hoje, pelas necessidades, então, tanto nós homens, mulheres, saímos para trabalhar. E as crianças precisam ficar numa escola. Então, a nossa educação infantil, ela é muito parecida com uma casa, a sala de uma educação infantil. Ela tem lá, as crianças, elas cozinham, elas brincam, elas fazem um jardim, né? Então, o ambiente é muito parecido. E a gente diz que nessa fase, então, do 0 ao 7, as crianças aprendem através da imitação. Então, imagina, o professor ele tem que ser digno de ser imitado. Então, ele não fala, agora vocês vão fazer esse trabalho. Não, ele pega, o professor vai fazer o trabalho e quando as crianças veem ele fazendo, todo mundo vai fazer junto, né? E lógico, como tem um ritmo que acontece todos os dias da semana, as crianças entram nessa... Então ele não precisa mandar e dar ordem, mas as crianças... É uma rotina. Como se fosse o lar. Então a gente diz assim que nesta fase o mundo é bom e que a gente aprende através da imitação, né? E a força está toda no querer, a gente fala na vontade. A criança vai e faz. Você não fica explicando, né? E isso então do 0 ao 7 tem um professor que a gente chama um professor de jardim, né, no nosso caso, e tem maternal, às vezes também com crianças já de 1 ano e meio. Quando saiu da fralda, assim, já começa. E aqui no caso a Escola Itiara tem a educação maternal,
tem a educação infantil, que daí são as crianças que chegam até 6 anos. E o ano que ela completa 7, no nosso caso, ela vai para o primeiro ano. E aí então começa o segundo setênio, que seria dos 7 aos 14. Certo. Aí já não é tanto a questão da imitação, ainda fica no início principalmente desse segundo setênio, mas a educação é mais, a gente chama isso de, é o momento do sentir. Então, a criança é um sentir, mas não aquele sentimentalismo, mas a criança é pega pelo seu, porque ela gosta, porque ela se envolve. Ela se envolve. E por isso a arte, né? Porque todo mundo gosta de cantar, de tocar um instrumento. Então, todas as crianças na nossa escola, por exemplo, todos tocam flauta doce, mas depois todos vão sair com mais um instrumento, geralmente um violão, ou tocam piano, ou tocam violino. Então, a gente oferece muita música. As crianças então cantam afinado, tem coral, né? As crianças sabem cantar e eles têm habilidade para desenhar pintar com aquarela, para desenhar. Então, todo o segundo setênio, dos 7 aos 14, a gente fala que a aprendizagem então é feita através desse sentir. E a gente chama, e o professor de classe, ele pega no primeiro ano e vai até o 8º, que é o diferencial da pedagogia, muito importante. O professor pega no primeiro e ele é a referência até o 8º, então ele vai do primeiro, vai para o segundo, para o terceiro e assim sucessivamente. Quando chega no 8º, a criança está terminando esse segundo setênio, ele vai começar o terceiro setênio, que eles não ficam todos na nossa escola, porque aí geralmente vai dos 14 aos 21. É lógico que com 18 os alunos normalmente saem da escola. Mas aí esse terceiro setênio, o professor de classe então entrega para um professor tutor, que na nossa escola também, os alunos que vão para o ensino médio, porque o 9º ano ele é um transitório, ele encerra o fundamental, mas ele já é o início do ensino médio. E no nosso caso, os alunos então, eles vão ter esses 4 anos, 9º até o 12º, com o professor tutor, que vai acompanhando. Então ele vai no 10º, 11º, 12º, ele é a referência. Só que não como professor de classe que resolve tudo. Lá o aluno vai ganhando. Na verdade, a gente pode dizer que o caminho da pedagogia Waldorf é o da autonomia, né? Onde ele sai de algo bem dirigido, uma escola Waldorf. A gente fala assim, os alunos eles têm uma direção, eles têm referência no professor de classe, depois no tutor, mas ele vai ganhando a sua autonomia. E aí é a época que a gente chama, então, no primeiro setênio, querer, vontade, o segundo, sentir, o terceiro, o pensar. Aí a criança, a gente diz, mas não é que começa lá. Normalmente, com 12 anos, que é o 6º ano, ele começa a ser mais exigido no pensar. Mas lá no ensino médio, aí a gente tem os professores especialistas, ele vai ter que aprender, ele tem que saber a ciência, né, a biologia, a química, a física. O professor tem que ser capaz de responder todas as perguntas, né? E lá, então, a gente fala que o mundo é verdadeiro, né? Seria assim, o aluno vai buscar as verdades do mundo, né? Esse caminho. Por isso que a gente fala desenvolver um aluno crítico, mas não um crítico que vai criticar simplesmente pela crítica. Um pensamento crítico. Exatamente, um pensamento crítico, né? Saber formular uma ideia, saber questionar, né? Saber o porquê. E também, no nosso caso, como nós temos, isso depois eu vou falar um pouquinho da questão social, também alunos engajados com as questões sociais do mundo, né? Com o mundo que eles vivem. Então seria seria encerrar esse terceiro setênio dos 14 aos 21, porque na pedagogia a gente fala, por isso que a gente fala para os pais da nossa escola, olha, não é porque já é um jovem de 16, 17 anos que ele está pronto para o mundo. O Steiner fala só depois dos 21. Então ali também a gente tem que cuidar com carinho. Então a gente recomenda a todos os pais, porque também assim, o que se pode usar fora? Esses setênios ajudam muito, mesmo que você não esteja dentro de uma escola Waldorf, a oferecer à criança aquilo que ela precisa, né? Então, eu acho que ele é um referencial. E a gente vê muitos jovens aí já com 18, acho que estão, mas assim, é importante os pais acompanharem de perto o que está. É um momento importante na vida, né? Onde eles estão fazendo vestibulares, inseguros, né? E precisam do nosso apoio. Não sei se deu para ter uma... E aí, só para complementar, tudo isso é uma maneira de
de educar e também sem esquecer o currículo obrigatório, vamos dizer assim. Nossa, isso é uma boa pergunta também, porque isso também é outra ideia, muitas vezes equivocada, né? Nós, na verdade, assim, qualquer escola no Brasil, todas, não Waldorf, qualquer escola tem que ter sua proposta pedagógica, né? Que a gente chama o projeto político-pedagógico de cada escola. A escola Waldorf Haitiara não é diferente, nenhuma escola Waldorf é diferente. Então você tem o currículo oficial, que é a nossa referência. Nós aqui temos a felicidade de receber a visita do supervisor de ensino, da diretoria de ensino de Botucatu. Tudo que a gente faz, porque é uma concessão, né? A gente tem que responder aos órgãos públicos. Então a pedagogia Waldorf, ela segue o aluno e também o aluno sai daqui, às vezes vai para uma cidade que não tem uma escola Waldorf. Ele tem que poder acompanhar, né? Então, evidentemente, tem algumas coisas que o momento onde a gente faz é diferente do que uma escola, vamos dizer assim, aí fora faz. Mas a gente tem que respeitar isso. Então, a nossa escola tem um currículo oficial autorizado pelo MEC, tudo. E sempre estando antenado também para o que está acontecendo no mundo, né? Sim. Então... E é legal a gente falar também da própria escola, né? A gente falou da prática da pedagogia, mas o ambiente escolar também é um pouco diferente, né? Sim. No caso da escola Waldorf, né, da Haitiara Escola Waldorf, né, a gente tem esse espaço que é um privilégio, né? Nós estamos na zona rural de Botucatu, uma área bem grande que a escola tem, então a gente tem uma... Eu digo, a escola Haitiara, no caso, tem 3 pilares, assim, né? Lógico, o principal, né, se dá para dizer, é a pedagogia Waldorf. Mas também nós temos um projeto de integração social, porque a escola oferece 40% de bolsas, imagina, isso no mundo de hoje. Não é que oferece, ela tem uma renúncia de 40%, né? Tem gratuidade para professores e funcionários, somos uma escola filantrópica, né? Então ela não tem fins lucrativos, então atende crianças da periferia de Botucatu também, né? Filhos de trabalhadores da região, nós temos também, e o meio ambiente. Então eu falo, a gente tem a integração social, então a pedagogia Waldorf, a integração social e a questão ambiental, né? E é uma consciência também com a questão da agricultura, né? A agricultura orgânica, biodinâmica. Sim, que tem tudo a ver com o lugar que tem a vocês ver. estão, né? Então o lugar ajuda muito na educação, né? Então, assim, por isso mesmo nós como professores somos bem felizes de estar num espaço tão bonito, né? E temos muito trabalho de preservação, então a gente tem nascentes aqui embaixo no entorno da escola que a gente cuida, então é algo bastante importante, né? A gente está deixando algumas imagens passando, tanto daqui da Haitiara quanto do Florescer, que é outra escola Waldorf aqui em Botucatu, então o pessoal vai acompanhando esses ambientes escolares. Mas é bom também que você citou essa preocupação social que a pedagogia Waldorf tem. Isso é inerente da pedagogia? Cada escola trabalha de um jeito? Você poderia dar exemplos de ações sociais, além da questão das bolsas, que normalmente ocorrem? É muito bonito isso, né? Na verdade, como eu estava dizendo no início, a escola nasceu numa fábrica para trabalhadores, né? E eu fico muito feliz é lógico, a escola Waldorf, ela como ela tem o colorido do lugar onde ela está, muitas vezes você vai encontrar escolas Waldorf que atendem uma elite, mas não no sentido pejorativo, mas é a realidade daquele lugar onde ela está inserida. E tem escola Waldorf também, por exemplo, dentro de favelas, onde, na verdade, ela toda é um projeto social, né? A gente tem o Monte Azul, em São Paulo, é um exemplo de trabalho, né? Temos escolas onde realmente o público ele é totalmente carente e a pedagogia Waldorf veio para trazer qualidade para a educação nesses lugares, né? Mas, assim, eu diria muito mais, como cada escola Waldorf ela é livre, no sentido de que ela pode atender e ser conforme o lugar onde ela está inserida. Então, fica com a cara ela fica da cidade, exatamente. Do lugar. Então ela pode nascer dentro de um lugar que ela todo um projeto social, onde ela só vai... Agora é lógico, nós não temos um dono. Então você precisa cobrar a mensalidade, porque é com a mensalidade que você consegue manter, como a Haitiara, por exemplo, né?
o dia a dia, a manutenção da escola é mantida pelas mensalidades. Mas como ela tem um projeto social muito grande, um exemplo é que todas essas construções que você está vendo aqui, nenhuma foi feita com dinheiro de mensalidade. Aí nós recebemos doações. Mas por que as doações chegaram? Porque nós atendemos um público carente que necessita e que, por esse público estar aqui, também as pessoas se interessarem em ajudar, por exemplo, na construção da escola e também o espaço que nós estamos, a terra também foi doada, né? Então, assim, é muito... É da comunidade. É da comunidade, por exemplo. Então, as pessoas confiaram, né? A ABT, né? Os irmãos Schmidt, assim, doaram essa terra e com isso a gente conseguiu, então, desenvolver esse projeto aqui. E a gente falando, assim, de comunidade, né? Qual que é o papel da família e também do professor na pedagogia Waldorf? Olha, esse é o grande, se você estava falando antes, né, um outro diferencial é a questão da participação da família, né? Se você quer ser um pai que leva o filho na escola e pega, né, leva de manhã e pega à tarde, deixa lá que a escola resolve, não venha para uma escola Waldorf, não venha para a escola Itiara, né, ou para qualquer escola Waldorf, porque é um dos princípios, né, um dos princípios principais da escola Waldorf é a participação da família. Então, como a escola não tem dono, começa pela participação na própria administração da escola. Nós somos uma associação de pais. Quem põe o filho na escola não é obrigado a estar na associação, mas ele tem o direito e pode. Então, por exemplo, na escola Itiara a gente tem umas 100 famílias que compõem a nossa associação. Já é bem diferente mesmo. Exatamente. De lá sai uma diretoria que é composta por pais, que ajudam na administração. Mas mesmo o pai que não está nisso, ele é o tempo todo chamado a participar de todos os eventos que tem a escola, e são muitos eventos. Nós funcionamos muito nos finais de semana, porque temos muitas atividades. E também, assim, temos um grande bazar no final do ano, que os pais, eles produzem coisas artesanais, né, para expor nesse bazar, que vamos ter novamente nesse final de ano. Vocês estão convidados. É um bazar de Natal, né? É um bazar de Natal. A gente até chama de na verdade, é uma exposição pedagógica, porque todo o trabalho que os alunos fazem ao longo do ano, nós vamos expor nesse momento, para todo mundo que queira conhecer. E, além disso, evidentemente, daí nós vendemos também produtos que os pais fazem e comidas que ajudam na manutenção da escola. Lembra que eu falei? A mensalidade paga uma parte, mas como a escola tem esse trabalho da Bolsa, nós precisamos de recursos que vêm de outras atividades. Também nós temos festa junina, onde os pais participam muito. Mas é impossível um professor desenvolver um bom trabalho com a criança se os pais... A gente tem muitas conversas individuais e, para nós, se uma criança está passando por uma situação difícil, por exemplo, vamos dizer, perdeu alguém da família, questão de doença, desemprego, nós achamos sim que isso faz parte da nossa responsabilidade. Então, nós recebemos a família, conversamos, estamos juntos. O professor Waldorf, pelo menos uma vez, para cada criança ele faz uma visita na casa, né, para saber como é esse ambiente. É muito mais familiar, próximo. Muito. E a família tem sempre essa possibilidade de procurar. A gente fala que não passa por uma coordenação. A demanda do pai, o pai manda direto para o professor. É sempre aberto espaços para essas conversas e muitas reuniões, né, também com os pais. Então a família está totalmente... Então a gente diz assim, se o pai quer participar na escola, ele tem que entrar numa escola Waldorf. Caso contrário, não é possível, né? Entendi. Bom, antes da gente entrar em outros assuntos relacionados à pedagogia, só tem alguma última coisa, alguma coisa que é legal explicar, que as pessoas ainda têm um certo preconceito no preconceito mesmo da pedagogia? Olha, como é espaço universitário, né? Então, acho que essa é uma das questões, um dos grandes mitos, né? Que hoje muitas escolas estão fazendo do ensino médio um momento preparatório para o vestibular. Não é isso que temos na nossa escola, né? A escola Waldorf, o aluno do ensino médio, ele trabalha muito com o aspecto, vamos dizer assim, como eu falei, o aspecto artístico. Então não é só levado em consideração o aspecto cognitivo, lá isso, também, né? que você vai só
Então a gente acha que essa respiração, ela precisa existir. Então o aluno ele vai fazer escultura, por exemplo, ele vai trabalhar com madeira, ele vai pintar. Aqui nós temos coral, temos orquestra do ensino médio, onde os alunos tocam. Então, os nossos 4 anos que eu falei, né, do 9º ao 12º, ele é muito voltado para a formação integral do ser humano, né? A gente gostaria que esse jovem saísse aqui com o livre-arbítrio, o poder de escolha. Só que aí eu queria, né, para tranquilizar todos os pais, os alunos saem totalmente preparados para o que eles quiserem. Seja vestibular seja ou vestibular. seja Então não não vestibular. É que ele não é preparado, ele é preparado para o vestibular. Lógico, pode precisar de um cursinho? Alguns sim, isso, mas também os que fazem um ensino médio mais voltado para o vestibular também precisam muitas vezes de cursinho. Então, a gente não pode deixar, eu sinto aí uma opinião, né, pessoal, que o ensino médio muito voltado só para o cognitivo cria espaço, um vazio no jovem, né? E o nosso jovem hoje está precisando preencher isso, né? E aqui também eles fazem muitos projetos sociais no ensino médio, então eles têm se voltar um pouco para o outro, né? Sair um pouco deles mesmos. E isso a gente acredita que preenche e que... Então acho que esse é um dos mitos, né? Que a questão de se os alunos são preparados para o vestibular, né? Agora, tá interessante fazer esse contraponto, eu vou trazer um dado, né? Segundo a Federação das Escolas Waldorf, nos últimos 10 anos o número de escolas que seguem o método, né, a pedagogia, cresceu 200% no Brasil. E aí a gente está com essa preocupação do vestibular, né, que você citou. Então você acredita que há uma razão para esse crescimento? Você acha que a pedagogia e as escolas Waldorf estão conseguindo lidar bem com as questões atuais já? Talvez esse crescimento seja uma... Olha, é muito boa essa pergunta e essa constatação, porque realmente a gente vem num crescimento muito grande, né, a escola Waldorf. Para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás o nosso ensino médio, que é um dos mais, né, tirando da escola Rudolf Steiner de São Paulo e mais algumas escolas, é um ensino médio que já está aí há mais de 15 anos, mas é novo, né, se você pensar. Mas hoje já temos muitas escolas com ensino médio. E aqui em Botucatu é uma coisa muito interessante, porque nós temos o nosso público. Quem é o público da Itiara, né? Nós começamos, a escola surgiu muito para atender a demanda dos filhos de trabalhadores e os fundadores, as pessoas que começaram. Assim como né? a origem lá da pedagogia. Assim como a origem, exatamente. E ao longo do tempo, e felizmente eu estou aqui há mais de 30 anos, então pude pegar todo esse desenvolvimento, a escola tem 35, muitas pessoas, nós temos um público muito interessante da Unesp, por exemplo, muitos professores da Unesp, pessoas que trabalham, e que eles viam como os jovens estavam chegando lá, e que eles queriam algo diferente, né? Que é exatamente isso que eu estava dizendo em relação a esse vazio do jovem, muitas vezes, né? E acho que aí eu consigo entender nessa busca dessas pessoas por uma opção de uma escola que não é somente voltada para a questão intelectual, mas que ela quer também desenvolver esse lado mais humano, né? E um jovem com um pouco mais de maturidade. Então eu relaciono muito a esse trabalho que a gente tem aqui já há tanto tempo junto com professores. Eu não estou dizendo especificamente esse público, né? Porque é interessante, né? Quem trabalha com educação, formando esses jovens na universidade, muitos desses têm feito a opção pela nossa escola e somos muito agradecidos, né? Porque isso só mostra realmente como estamos no caminho certo, né? No caminho correto. Né? E agora puxando para Botucatu, como que você vê o futuro da pedagogia, dessa prática, né, educacional, tanto no geral quanto aqui na nossa cidade, né, que já são 35 anos da Itiara, então 35 anos da pedagogia aqui em Botucatu. A gente fica muito feliz, né? Agora nós tivemos com esses 100 anos, né, junto com outras escolas Waldorf da cidade, né? Então, assim, eu vejo com muito entusiasmo e com muita fé, acreditando que, por exemplo, meus filhos estudam nessa escola. Eu acho que a gente realmente vê nessas crianças todo um potencial que eu vejo que a pedagogia Waldorf, apesar, então, 100 anos, mas ela é muito atual, né? Ela é muito, ela dá respostas
as dificuldades, às vezes, que a gente tem no dia a dia. Então, ela nos ajuda com muita coisa. Mesmo que você não seja, vamos dizer... Eu sempre estou aberto e recebo muitos alunos, por exemplo, da Unesp, que estão se formando, que estão em vias de se formar, né? E que vêm aqui e que a gente pode compartilhar, porque eu acho que muitas das coisas que nós vivemos na pedagogia Waldorf também pode ser feito em outras escolas. Então, assim, eu só posso acreditar que o trabalho que tem sido feito é só o início, né, de algo ainda maior que está por vir, né? E aí, só para terminar, porque foi até uma pergunta que eu esqueci de falar aqui no caminho, né, que você citou de ampliar, levar para outras escolas. A pedagogia Waldorf, ela precisa estar numa escola Waldorf, ela pode ser pincelada, talvez essa questão de olhar o aluno mais integralmente, mais de uma maneira humana, também em outras escolas que não necessariamente são Waldorf. Olha, eu acredito totalmente nisso, né? Que muito do que a gente faz aqui, por exemplo, esses dias nós fomos homenageados e tivemos a felicidade, né, de receber uma menção honrosa na Câmara Municipal. E lá, né, eu tenho a oportunidade de falar, olha, estamos aqui, estamos dispostos a ajudar, porque eu acho que o que eu estava dizendo, a arte, para mim é muito triste ver crianças que não tenham música nas escolas, que não pintem, que não desenhem, que não façam teatro. Eu acho que tudo isso, toda essa arte, costura, né? Eu por exemplo, estava fazendo ponto cruz com a minha turma, né? E eu gosto de fazer ponto cruz também, né? E daí fiz uma bolsa, minha mãe viu, na época dela, minha mãe é de Botucatu, estudou no Dom Lúcio há 70 anos atrás, e ela fazia isso, né? E as escolas foi tirando isso, né? Então até lá na Câmara eu tive essa, né, a chance de falar, olha, Botucatu vai ter escola de ensino integral, precisa pôr muita arte nessas escolas, então eu acho que muito do que fazemos pode sim, né? Lógico que para ser uma escola Waldorf existem alguns princípios, né? Por exemplo, a escola Waldorf não tem dono, isso já ela é uma associação, então isso protege muito, então não é fazer a minha vontade, eu não sou dono de nada, eu estou na escola, né? Um dia eu vou sair, os pais que ficarem vão ser os professores que ficarem, mas então tem alguns princípios, mas as ideias, conhecer mais a criança, estudar os CTs, isso é para todos, né? E a gente pode compartilhar disso. Legal. Né? Tá bom? Algum último recado por esses 100 anos da pedagogia? Olha, na verdade, assim, é agradecer. Eu acho que eu só posso agradecer, né? Eu fiz um magistério em Conchas, né? Terminei o meu magistério no ano de 86, vi para cá em 88, estou sempre aprendendo. Então, a pedagogia Waldorf tem um princípio, que é o princípio da autoeducação. Ela fala assim, você não precisa estar pronto para nada, mas você precisa estar interessado em aprender. Aprender como professor, como pai, né? A gente não nasce sabendo. Quando seu filho está lá, você tem que buscar conhecimento. Então, o Rudolf Steiner fala assim, quando a gente parar de querer aprender, está na hora de parar de trabalhar como professor, né? Então, é saber que nunca estamos prontos. E eu acho que se a gente levar essa ideia para tudo, né, continuar caminhando. Exatamente, né? Você na sua profissão, você vai, né? A gente vai sempre crescendo, né? Vai se desenvolvendo. E vão surgindo as oportunidades, a gente vai aprendendo. E um professor Waldorf é isso. Você não canta afinado? Pode ser professor? Pode, mas tem que aprender a cantar afinado. Então você vai treinar, vai desenvolver, né? Você não sabe tocar um instrumento? Vai aprender. Não sabe fazer um trabalho manual? Vai. Não sei matemática como deveria. O Rudolf Steiner, por exemplo, ele propõe que esse professor de classe, ele dá muitas matérias e às vezes ele não sabe, e ele fala, isso que é bom. Porque você vai aprender e na sua dificuldade... Você vai perceber a dificuldade do aluno. Sabe assim, ninguém é melhor do que ninguém, mas mas temos essa tarefa. Então acho que esse é o princípio que eu gostaria de deixar, porque isso serve para tudo. Né? Legal. Obrigada pela conversa. Espero que o pessoal tenha saído mais informado sobre essa pedagogia que está tão presente na nossa cidade. Esse foi o Espaço Universitário. Você o encontra na nossa programação da TV, mas também no nosso canal no YouTube. Não sei em qual dos dois você está assistindo. Então, até a próxima. Tchau!